Pode sentar-se. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 4, versos de 1 a 13. Lucas 4, versos de 1 a 13. Para você não correr o risco de achar que isso não tem nada a ver com a ressurreição, que é um risco muito comum, especialmente quando a gente prega em sequência, a gente tem sempre a impressão que as coisas estão fora do lugar, né? Jesus nasce em janeiro, estamos cantando música de Natal em fevereiro. Eu sinto muito se a gente está tão acostumado com os calendários que inventaram por aí. Na verdade, todo domingo é Páscoa para a gente, tecnicamente falando. Mas a gente ainda tolera essas comemorações aí, acontece, elas são assim mesmo. Mas assim, se você quiser pensar mais as conexões entre a ressurreição e o texto de hoje, então eu sugiro que você preste bastante atenção, porque se não tivesse acontecido isto aqui, não haveria ressurreição, ok? Então, é preciso que isso aqui tenha acontecido bem, para que a ressurreição fosse real, tá bom? Lucas 4, versos de 1 a 13, acompanhe com os olhos a leitura que eu farei. A palavra de Deus diz assim: Então Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias. E quando foram concluídos, teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és de fato filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe um momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda a autoridade e glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: Se és de fato o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Bom Deus e Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz e fazer esse texto ter morada bem calma e serena no coração, e a fazer tudo aquilo que o Teu Santo Espírito quer fazer em cada um de nós. Cada parte que o Senhor quer podar, tirar, incentivar, bendito seja o Teu santo nome, ó Pai, porque Tu farás isso. E nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Na obra Cristianismo Puro e Simples, no tópico sobre conduta cristã, C.S. Lewis escreve sobre a fé. Para ele havia dois sentidos que se podia falar sobre a fé: como crença e como virtude. Como crença seria, por exemplo, aceitar as doutrinas da fé cristã, as doutrinas do cristianismo. Você as recebe pela fé, mas é um conjunto de coisas que você analisa, observa, Antigo e Novo Testamento, etc. E como virtude envolveria um esforço dedicado para praticar essa fé. E sobre esse esforço, ele diz assim, o resto da introdução agora vai ser citação, C.S. Lewis, abre aspas, ele diz assim, que essa questão do esforço, esse segundo aspecto da fé, que é o esforço dedicado para praticá-la. Ele diz assim, abre aspas, uma semana não basta para a prática da virtude. As coisas vão de vento em popa na primeira semana. Experimente 6 semanas. Até lá, depois de sucumbir e voltar a estaca zero, ou ter decaído para um ponto ainda inferior, teremos descoberto algumas verdades a respeito de nós mesmos.
Nenhum homem sabe realmente o quanto é mal até se esforçar muito para ser bom. Circula por aí uma ideia tola de que as pessoas virtuosas não conhecem as tentações. Trata-se de uma mentira deslavada. Só os que tentam resistir às tentações sabem quão fortes elas são. Afinal de contas, para conhecer a força do exército alemão, temos de enfrentá-lo e não entregar as armas. Para conhecer a intensidade do vento, temos de andar contra ele e não deitar no chão. Um homem que cede à tentação em 5 minutos não tem a menor ideia de como seria 1 hora depois. Por esse motivo, as pessoas más, em certo sentido, sabem muito pouco acerca da maldade. Na medida em que sempre se rendem, elas sempre se entregam, elas levam a vida protegida. Pois bem, a principal coisa que aprendemos quando tentamos praticar as virtudes cristãs é que nós fracassamos. Se tínhamos a ideia de que Deus nos impunha uma espécie de prova na qual nós poderíamos merecer e passar por tirar boas notas, essa ideia tem que ser eliminada. Se tínhamos a ideia de uma espécie de barganha, a ideia de que poderíamos cumprir a parte que nos cabe no contrato e deixar Deus em dívida conosco, de tal modo que, por uma questão de justiça, ele ficasse obrigado a cumprir a parte dele, essa ideia tinha que ser eliminada também. Creio que muitos possuem uma vaga crença de que são filhos de Deus até se tornarem cristãos. O primeiro resultado do verdadeiro cristianismo é o de reduzir essa ideia a pó. Quando a veem reduzida a pó, alguns desses filhos de Deus chegam à conclusão de que o cristianismo é um embuste, dele desistem. Essa gente parece imaginar que Deus é extremamente simplório. Na verdade, ele sabe tudo isso. Uma das intenções do cristianismo é justamente reduzir essa ideia a pó. Deus está à espera do momento em que você vai descobrir que jamais vai conseguir tirar a nota mínima para passar nesse exame e jamais vai poder deixá-lo em dívida. Hoje, no nosso texto, nós veremos que tipo de filho de Deus Jesus será. É isso que nós vamos ver nessa passagem de Lucas. Que tipo de filho de Deus Jesus será? Eu dividi em 2 partes. Uma é relembrando o Evangelho de Lucas até aqui. E eu faria só isso mesmo, mas... não vai ser isso não. Muda tudo. Relembrando o Evangelho de Lucas é só um rascunho. Mas não é rascunho porque faz parte da pregação agora. Tá bom? Então é um rascunho de pregação. Então, é só para a gente se tocar onde é que a gente está para chegar nesse capítulo 4, tá bom? Então, quando for chegar nas divisões, eu aviso. Então, vamos só relembrar o Evangelho de Lucas até aqui. Lucas escreveu para Teófilo, a fim de que ele tivesse certeza das verdades acerca das quais ele foi instruído. Ok? E que verdades são essas? O que se disse sobre Jesus? Essa é a questão. Lucas quer oferecer um relato ordenado, confiável e fundamentado dos eventos relacionados a Jesus, e é assim que ele começa. Ele contou como a vinda de Jesus foi precedida por João Batista. Aliás, o próprio nascimento do precursor do Messias teve aquele tom profético e enigmático. Em seguida vieram canções de Maria e de Zacarias e o nascimento de João Batista. Depois veio o nascimento de Jesus e o anjo deixou bem claro, abre aspas, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E aí mais música dos anjos e de Simeão. Um salto de tempo, lá estava Jesus com 12 anos no templo, preocupado com a casa de seu pai, crescendo em sabedoria e graça. Outro salto de tempo, e lá estava Jesus com 30 anos, sendo batizado por João. O povo ainda estava confuso sobre quem seria o Cristo, ou seja, o Messias, que o anjo anunciou. O povo estava achando que era João, mas o próprio João esclarece que não é ele, mas Jesus. Porque Jesus tem um batismo que João não possui. Jesus batiza com o Espírito, algo como um elemento purificador, como fogo. O seu fogo tanto purifica quanto julga as pessoas.
No batismo de Jesus, feito por João, o céu se abriu, veio sobre Jesus o Espírito Santo na forma de uma pomba e uma voz foi ouvida: Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho todo o meu prazer. Para orientar o olhar de Teófilo e o nosso, Lucas colocou essa genealogia de Jesus bem aí, depois do batismo. E ela não é só um registro de nomes, mas ela cumpre uma função literária. Para quem está acostumado com o Antigo Testamento, sabe que as genealogias fazem muito mais do que apenas listar nomes. Eu não sei porque vocês leem a Bíblia, mas eu tenho quase certeza que vocês pulam. Vocês falam amém para esses nomes todos aí, bora seguir. É mais ou menos como ler o livro de Números. Eu sei lá quem leu mesmo o livro de Números. Não sei. Mas, enfim, ela não está ali só para listar nomes. São dispositivos literários intencionais que cumprem várias funções. Eu vou falar só algumas rápidas aqui que servem no Evangelho de Lucas. Uma das funções, por exemplo, é que a genealogia estabelece identidade e continuidade. Ela conecta indivíduos e comunidades ao seu passado, reforçando essa identidade da aliança. Ela mostra que a geração atual faz parte de uma história maior, ligada aos patriarcas, às promessas, aos propósitos divinos. No nosso caso, indivíduos e comunidades estamos todos ligados a Adão como filhos de Deus. Mas a genealogia faz mais. Ela ancora a narrativa na história. Ela fundamenta a história como uma linha do tempo histórica. Atua como uma ponte narrativa entre os principais eventos e personagens, dando à história concretude, realidade e mostrando o planejamento divino. A genealogia faz mais, ela molda o fluxo narrativo. Essa lista imensa de nomes serve mais ou menos como um quebra-molas. São chatos, não são? Eu odeio quebra-molas. Eu não sei se eu odeio mais radar ou quebra-mola, porque eu acho que os dois, eles não combinam comigo, com o meu estilo, ou o seu estilo, não sei. Tem gente falando por aí. Mas, enfim, a genealogia também funciona como um quebra-molas literário. Ela desacelera a história e cria transição e prepara o leitor para o que está para vir. Ela sinaliza mudanças também no foco da história. E é assim que você entra no nosso texto do capítulo 4, orientado por Lucas a dar atenção ao seguinte questionamento: que tipo de filho de Deus Jesus será? Por quê? Porque todas as gerações de Adão em diante foram vencidas pela tentação e pela morte. E esse agora? Batizado filho de Deus, e que tipo que é esse? Então ele espera e nos preparou para isso, por isso a genealogia até Adão, para você fazer esse questionamento. E o nosso texto em 4, de 1 a 13, vai responder essa questão. Que tipo de filho de Jesus, que tipo de filho de Deus Jesus será? E a primeira resposta é, primeira divisão, a primeira resposta é, ele é um filho com conexões do Éden à Nova Jerusalém. Então, é isso que o nosso texto vai mostrar primeiro. O texto ele é bem simples, verso 1 e 2, introdução, verso 13, conclusão, e o que acontece no miolo. Simplinho, você observa isso. Mas a primeira resposta, então, a essa pergunta é: Jesus é um filho de Deus com conexões do Éden à Nova Jerusalém. Os versos 1 e 2, já disse, introdução, e tem muita coisa nessa introdução. Ser cheio do Espírito Santo já significa dizer que alguém é ungido, ou, em grego, Christos, Cristo. Jesus saiu de um lugar com abundância de água para o deserto. Isso também é uma marca especial na sua leitura. É de se esperar, então, uma oposição radical em todo o nosso texto. E é isso que tem mesmo, uma oposição radical. Tem uma discussão por aí, que as pessoas ficam querendo saber se as tentações de Jesus foram apenas essas 3, ou se ele foi tentado por 40 dias ininterruptos. Eu não gosto muito dessa discussão, não vou entrar muito, mas só para vocês saberem que ela está por aí. Talvez vocês tenham vindo para cá com essa questão na cabeça. Se vieram, frustração total.
não vamos debater. Apenas vou dizer, na minha posição é de que ele foi tentado por 40 dias ininterruptos. E essas 3 aqui, elas são representativas. Afinal, em Hebreus 15, a gente lê que Jesus se compadece das nossas fraquezas porque ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Essas 3 tentações, então, elas são representativas e não exaustivas. Mas como é que essa conexão do Éden à Nova Jerusalém? Você deu uma esticada aí, não deu? Dei. Verdade, é verdade, isso é tudo verdade. Mas tem conexão, sim, do Éden à Nova Jerusalém. Veja só, Adão, filho de Deus, Deus o criou. O povo da antiga nação Israel também é chamado na Bíblia de filho de Deus. Tanto que até o profeta fala, do Egito chamei o meu filho, que era o povo. Deus os formou. Tanto Adão quanto Israel foram expulsos da terra que Deus havia lhes dado. Ambos pecaram contra Deus e a alimentação foi um dos componentes presentes, seja pelo desejo de ter sabedoria sem a sabedoria que Deus possuía, ou pelo desejo simplesmente de satisfazer os seus apetites. Tem o número 40 mais a palavra deserto, que quando você ouve 40 e a palavra deserto, na hora sua cabeça tem que fazer toim e ancorar no lugar da história. Ouvir esses 2 termos juntos certamente vai remeter qualquer um de nós à saída de Israel do Egito, rumo à terra prometida. Caminhada de 40 anos no deserto. Bom, Adão e Eva não receberam promessas de terra, mas a promessa de que um filho da mulher venceria Satanás. A semente da mulher, que seria vitoriosa, se tornou o descendente esperado, o Messias, que em grego é Cristo. No nosso texto ainda, nós não temos a Nova Jerusalém, mas nós temos o Filho de Deus que nos conduzirá até lá. É porque Lucas, no panorama geral, para a gente pregar esse pedaço, a gente teve que ler o Evangelho todo. Lucas vai contar em todo o Evangelho a trajetória de Jesus até Jerusalém. É isso. É a trajetória que Jesus faz até Jerusalém. E ao fazer isso, ele prepara o terreno para a caminhada na qual todos estamos rumo à Nova Jerusalém. É que, por espelho, você vai olhar que é a mesma coisa que nós estamos fazendo agora. Nós também estamos nessa caminhada rumo à Nova Jerusalém. E a questão é, será que esse Filho de Deus vai confiar nele, vai obedecê-lo plenamente? A tentação no nosso texto vem logo depois do batismo. Jesus ali foi declarado Filho de Deus. Jesus vai exercer a sua filiação, mas de que tipo ela vai ser? O Espírito então o conduz ao deserto, não para nenhum glamour, porque não tinha no deserto glamour algum, mas para combate. Lucas mostra então que Jesus não é um Filho de Deus no estilo imperial romano, poderoso, dominador, não, mas um servo obediente, que rejeita todo tipo de sedução. Que tipo de Filho de Deus Jesus será? E a primeira resposta é essa: é um filho que confia e obedece. Assim, nós vamos para a segunda resposta à pergunta: que tipo de Filho de Deus Jesus será? E o segundo ponto é que ele é um Filho de Deus que venceu o que Adão e Israel não venceram. Então, ele é um Filho de Deus que venceu o que Adão e Israel não venceram. 3 tentações, que se você ponderar, você pode perceber 3 formas falsas de messianismo, muito fáceis de acontecer. É muito fácil você tentar manipular Deus, porque eu posso pensar, tem muita gente, aliás, eu diria que algumas igrejas que não andam muito puras e andam se desviando da verdade, elas acabam fazendo isso, de apresentar um evangelho que é para satisfazer as suas necessidades. O evangelho é para isso. Está com fome, Deus dá pão. Está com frio, Deus dá cobertor. E é só isso. Então acaba sendo um desvio de messianismo. E da segunda tentação, o risco de exercer poder sem sofrimento.
ou tentar querer influência a todo custo, que já levou muitas igrejas a se aliarem a partido de um lado ou de outro, pelo desejo de ter influência. O evangelho tinha que ser mais marcante, a igreja tinha que aparecer mais. Então, ora só surge legendários, ora surge qualquer outra coisa. Eu fui conhecer legendário essa semana, foi muito legal. Eu falei, legendário, o que está acontecendo? Aí você vai ver todo mundo de uniforminho. Eu falei, acho que a CMA podia copiar esses negócios, cara. Eu gostei do uniforme, cara. A gente podia trocar só a cor. Se bem que negócio de verde tem os palmeirenses, né, que ficam achando que todos são palmeirenses. Eu não sei, a gente resolve isso depois. Mas o problema é você achar que você tem que ter influência a qualquer custo, porque você tem que participar dessas coisas, mas de preferência evitando o sofrimento. Ou esses movimentos que aparecem de vez em quando, é sempre com umas frases bem chaves assim de Deus tem um plano para a sua vida, você pode ir mais longe, você pode querer mais. Eu falo assim, engraçado, o evangelho não trabalha exatamente desse jeito. O evangelho chega falando assim, você é um safado, pecador, e você precisa prestar atenção no evangelho, mudar de vida, entender que o Espírito Santo tem um poder em você e vencer esses pecados. Você não precisa fazer nada muito drástico. Eu nunca vou esquecer essa tirinha do Cebolinha. Ele lá querendo ir numa passeata na rua, e a mãe dele falou assim, arruma seu quarto. Simples assim, vai arrumar seu quarto, depois você participa das grandes coisas. É isso. O evangelho quer que você lide com as pequenas coisas. E Deus sabe que com você ele pode ir bem longe. Ou então, da última tentação, parece que importa manter mais a imagem do que a integridade. É uma espiritualidade de atuação, de performance, desempenho. Então, desde que você mostre que a sua espiritualidade apresenta um certo desempenho, a sua igreja é legal. Se não tiver desempenho, vamos procurar outra que tenha mais conexão com o Espírito Santo, porque, sei lá, né? Deve ter coisa melhor por aí. E sempre tem. Então, a gente vai entrar agora nessas 3 tentações, não muito longamente, porque nós estamos na divisão do um filho de Deus que venceu o que Adão e Israel não venceram. Então, vamos lidar com as 3 tentações que são miolão aí. Primeira tentação, pão, versos 3 e 4. O diabo ele apelou à necessidade física e também ao uso de um poder para benefício próprio. E Jesus respondeu com a escritura, nem só de pão viverá o homem. No Evangelho de Mateus tem o resto do versículo que nós temos de Deuteronômio, mas ele só pegou esse pedacinho aqui. Nem só de pão viverá o homem. Jesus rejeita o papel de um Messias que usa poder para agradar as massas ou resolver carências pessoais. Jesus não curou todas as pessoas, e para algumas ele falou assim, pode ir embora, não vou te curar não. Já pensou que chato? Falei, Jesus, pega mal, ó. Vai ficar ruim para o seu lado aí, para o evangelho, né? O que eu vou dizer, que Jesus não quis curar? Falei assim, pode dar o recado, é isso mesmo, nem conheço esse cara, não sei nem quem é, pode voltar. Então, aí você fala, eu achava que tinha que ser de outro jeito. Então, você tem que parar com isso, de achar o que Deus tem que fazer. Você vive achando o que Deus tem que fazer, isso não vai funcionar muito bem. E Jesus não queria poder para agradar massas ou resolver carências pessoais. O seu reino, ele é sustentado pela palavra de Deus, não por mágica. O seu reino é sustentado pelo que Deus disse, mesmo que haja precariedade momentânea. Pastor, mas a minha precariedade momentânea já tem uns 10 anos. Eu falei assim, eu não sei qual é o plano de Deus para a sua vida. Pode ser que seja de pobreza por mais 70 anos, eu não sei. Eu não posso dizer que vai dar tudo certo, mas eu posso dizer que, mesmo que as coisas não deem certo nessa terra, essa terra não é a baliza que diz quem é você, qual é o seu valor e qual é o seu status com Deus. Isso quem diz é Jesus Cristo, que morreu na cruz por você. Isso ele já contou para você. Então não fica tentando balizar por outra coisa que não funciona, tá bom? Então, o reino de Deus ele é sustentado pelo que Deus disse, mesmo que haja precariedade. E vou cortar a palavra momentânea. Nisso você pode perguntar para você mesmo, porque você pode expandir, já que essas tentações são representativas e não exaustivas,
Você fala assim, rapaz, que pães que eu tenho priorizado afinal, né? O que eu tenho priorizado? Mais conforto, mais segurança? E Jesus está dizendo, olha, como eu fiz, recusem o imediatismo e confiem na provisão de Deus. Recusem o imediatismo e confiem na provisão de Deus. Então, o sentido dessa primeira tentação é, olha, fé e confiança filial irrestrita. Esse é o Filho de Deus. Esse é o Cristo. Confiança filial irrestrita. Deus pode sustentar e o fará mesmo onde exista nada. Ué, se existe é nada, né? É isso aí. Mesmo onde exista nada. Onde tudo contradiga até a própria razão. Deus é capaz de abrir a boca de um peixe, tirar uma moeda e pagar um imposto. Ou de multiplicar. Ele pode fazer essas coisas. Consequentemente, a fé aqui, a confiança em Deus, é o uso correto da fé. Eu tenho medo que as pessoas fiquem só falando assim, é por isso que eu não trabalho, porque eu confio que Deus vai me sustentar. Para você, isso é safadeza, né? Mas tem gente que pode ler a Bíblia assim. Na verdade, essa pessoa não leu a Bíblia, porque se tivesse lido a Bíblia, não teria dito essa besteira. Porque a Bíblia também diz, se não trabalha, não come. E aqui vai ser uma benção. Aqui na Semear é assim, você ficar enrolando, e a gente vai dar uma força, né? A junta diaconal vai chegar junto, e depois vai chutar vocês, entendeu? Com amor, com carinho e com orientação. E o chute é esse que a própria Escritura já diz. Olha, não usa isso para poder fazer o nada, que a Escritura também não te apoia dessa forma. Quem aceita os conselhos de Satanás vai concluir, porque foi um jogo aqui de alimentação com identidade, né? O diabo não tinha dúvida de que ele era, mas ele precisava colocar em dúvida a obra de Jesus Cristo, aproveitando. Eu estou imaginando o diabo olhando a cena e falando assim, cara, um momento de fraqueza, virou gente. Eu sei o que é gente. Então, um momento de fraqueza, e lá vou eu para cima. Quem aceita os termos de Satanás vai concluir que a sua identidade depende de ter o seu apetite satisfeito. Com Jesus não é assim. A gente já sabe que o elemento pão é representativo, então você pode expandir. Poderia ser, porque no caso é, se eu não transformar essa pedra em pão, se eu não comer, se eu não sexuar, se eu não beber, se eu não mandar, se eu não for o dono da ideia, então não serei eu e eu preciso disso. Há uma distorção de identidade, que por extensão é com isso que Jesus está lidando. Nós não vimos as outras tentações, mas essas três devem ter acontecido assim, rapidão. Tinha mais 39 dias para poder ficar tentando Jesus com relação ao que nós somos tentados. Quem aceita os termos de Satanás vai concluir que a sua identidade depende do seu apetite ser satisfeito. E Jesus diz para você nessa noite, não. A sua identidade depende de em quem você está. Se você está em Cristo, você é. Se você não está em Cristo, você vai ficar se perguntando, porque vai ficar olhando para a sua imagem como num espelho quebrado e nunca conseguindo formar uma imagem ideal, escolhendo pedaços daqui e da acolá. Essa é a primeira tentação. Na segunda tentação, poder e glória, versos 5 a 8, vou dar toda essa autoridade se prostrado me adorares. Essa oferta de reinado político, acesso aos reinos do mundo sem cruz, Jesus responde, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele você vai servir. Jesus rejeita exatamente a lógica do domínio e da idolatria do poder. Ele é o Messias do serviço, não da ambição. O seu reinado virá por meio da cruz, não da aliança com Satanás. Acho que eu já vi umas dezenas de filmes em que as pessoas, geralmente é New Orleans, eles fazem lá um pacto com o diabo para poder ser um cantor famoso. E como tem cantor de penca para lá, na rua, em qualquer lugar,
Rapaz, tem que fazer, o diabo tem que ser muito bom. Às vezes você pega um demônio aí tentando enganar você, não. Pacto com o demônio, com o diabo, enfim, muita gente trabalhou nessa linha para poder fazer uma aliança e quem sabe eu me dar bem. Bom, essa questão é tentar evitar o sofrimento, sabendo que nós somos pecadores e vivemos num mundo quebrado, e você quer evitar o sofrimento. Aliás, Jesus Cristo, ele não evitou o sofrimento em razão do pecado, mesmo que ele mesmo não tenha cometido o pecado, mas ele veio para suportar o nosso pecado. Essa obediência que sacrifica e por meio da qual se processa a santificação do cristão, só tem um único comportamento aceitável: obediência integral, conscienciosa, alegre, animada. Na segunda tentação, Jesus deveria simbolizar e incorporar vitoriosamente a obediência incondicional, que é o outro lado tão importante da fé verdadeira. Você está buscando atalhos santos? Influências? A gente está em Brasília, né? Tem até medo dessa palavra. Pode dizer que eu estou tentando, sei lá, pegar alguma coisa de alguém. Influência, às vezes, sem entrega. Sucesso sem santidade. Então, Jesus ele faz de outro jeito e espera que seus discípulos façam assim. Obedeçam. Primeiro pense em obedecer. Depois a gente conversa sobre vitória, sobre vencer. Só faz o que eu disse para fazer. Ou como Jesus disse em termos bem menos amigáveis para alguns, falar assim: então, se vocês não fazem o que eu mando, vocês não são meus amigos. Ô Jesus, foi meio duro isso. 2025 é fogo. Pois é, onde é que você está buscando alguma coisa? Está indo atrás de algum atalho, de alguma influência? Ou atrás de sucesso sem buscar santidade? Porque a vida fica complexa assim. Se você está buscando alguma outra coisa, mas se esquecendo da sua palavra, e o Espírito Santo vai usar a palavra para moldar você, e você não renova esse estoque, como é que fica? O Espírito Santo, se ele quiser, ele faz, ele é Deus. Mas ele disse que ele faria com essa instrumentalidade. E às vezes eu fico imaginando o Espírito Santo olhando para uma pessoa falando assim: rapaz, eu queria ajudar, mas o cara não se mexe, não lê a Bíblia, não toma uma atitude daquilo que eu falei que é para fazer, ele não precisa nem ler em outro lugar nenhum, ele já sabe que ele precisa fazer isso. Aí, então, vou deixar ele bater com a cabeça na parede, se dá bem mal, e quem sabe aprende, não é? É muito chato quando a gente vai nesse caminho. Quem aceita os termos de Satanás vai concluir que a educação necessária é aquela que, porque tem o olhar dos reinos, né? Abrem-se os reinos e ele olha aquilo tudo. Tem gente que acha isso, que a educação necessária é ficar vomitando quantos países você conhece, como se diz saúde em 10 idiomas. Você pode até gravar um negocinho no Instagram, fica bem legal. Você aprende como é que fala saúde em 10 idiomas, fala assim: você sabia que em finlandês, saúde, eu não vou falar porque é muito metido, né? Mas enfim, se gaba dos seus investimentos. Você tem investimento onde? BRB? Eu tenho investimento no BNP Paribas. E você? É aqui no Itaú mesmo. Está crescendo. Acredita no horário do seu relógio somente se o seu relógio for Graf Diamonds Hallucination. Se você nunca ouviu falar, porque você é pobre. Então você nem liga para esse relógio. Mas quem conhece esse relógio sabe que ele é o mais caro do planeta. Os reinos desse mundo se gabam de serem extremamente versados em finanças, mas na equação deles não existe o criador do rico e do pobre. E não há algo chamado de próximo. E especialmente não há cruz. Essa é a segunda tentação. A terceira é o teste no templo, Lucas 4, os versos 9 a 12, em que o diabo fala: se joga para baixo, porque está escrito. E aí desafia Jesus a
a forçar a mão de Deus com um milagre. Esse jogo ele vai te segurar, vai lá. Não falou lá, eu ouvi, eu estava lá, filho de Deus, eu tenho todo o meu prazer, ele vai segurar você, vai lá. Bom, dependendo da turma que você está, você faz. Dependendo da pressão. Satanás usa manipulativamente a Bíblia e cita o Salmo 91. E Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus ele não se rende a essa religiosidade de desempenho. Ele não quer o aplauso, nem apresentar um espetáculo para ninguém. Ele vive de confiança e obediência. E ele não manipula o Pai. Eu pensei em falar uma coisa, mas não vou nem dar ideia para filhos. Como manipular o seu pai para ver se ele confia. Seria ridículo, não seria? Você manipulando os seus pais só para saber se dá para confiar mesmo, ele me ama de verdade, ele se preocupa comigo. Pai, estou aqui no meio do Lago Paranoá. Será que ele vem? Eu ia deixar lá. Que botou ele lá no meio do Lago Paranoá essa hora da noite? Teve a ideia? Sai da ideia. A fé verdadeira não testa Deus. Confia nele mesmo quando Deus silencia. Olha que pesado isso. Até quando Deus silencia. Você serve a Deus só quando Ele responde do seu jeito? Ou confia em Deus mesmo quando Ele se cala? De novo vai ter alguém bater no ombro e falar assim, pastor, acho que Deus anda meio calado ultimamente. Eu falo assim, eu acho que não. Eu acho que talvez você não tenha sido respondido a algumas coisas pontuais. Mas se você tem uma Bíblia em casa, tem tanta conversa ali, que eu não sei do que você está falando. Que Deus não te responde mais. É para algum assunto específico? Porque parece o Jardim do Éden, tem zilhares de árvores, e você está assim, então, eu estou curioso com essa aqui, ó. Eu queria essa. Não tentarás o Senhor teu Deus. A fé verdadeira não testa Deus, mesmo quando Ele se cala. Interessante que Lucas coloca essa tentação por último no templo, diferente de Mateus, mas as ordens diferentes é porque cada evangelista tem um propósito distinto do que ele quer que o leitor perceba. E é interessante que ele coloca essa tentação por último no templo, antecipando meio que o clímax do evangelho. Jerusalém, onde Jesus será tentado de novo. E, no caso, a salvar-se da cruz. Ei, não é filho de Deus? Desce daí. Você falou que descia? Então vai, sai daí. Que é o lugar onde Jesus dirá, seja feita a tua vontade. Ele era Deus, ele podia descer, falar assim, agora já deu. Os caras estão rindo lá embaixo, não gostei. Agora eu vou mostrar o que é poder mesmo. Já deu. Não, esse não é o plano. Esse não é o bom plano, não é o melhor plano. Ele não fez, ele disse, seja feita a tua vontade. Quem aceita os termos de Satanás sequer o adora, porque ele não é a fonte de vida e não possui verdade nele. O que Satanás oferece para você é um espelho, e você acha que a imagem refletida nele é o seu Deus. Nessa adoração de si mesmo, as pessoas aceitam. Satanás ele acaba sendo só aquele que apresenta a distorção e se diverte por desviar um ser humano. Imagem de Deus no ser humano não é um espelho, é Jesus Cristo. É Ele que nós devemos refletir. Se alguém mostrar um espelho para você, você já sabe que está errado. Porque, tecnicamente falando, você já está dentro do espelho. E você tem que refletir quem é, que é Jesus Cristo. Então, se alguém te mostrar essa outra posição e você está do outro lado, fala assim, tem negócio errado aqui. Tem algo muito errado aqui. Percebam que, você consegue perceber que tipo de filho de Deus Jesus é. Ele está sendo apresentado como o segundo Adão, o novo Israel no deserto, que vence onde Adão e Israel falharam.
Se você quiser, você pode até fazer uma comparação com o texto bíblico, porque quando você vê essa ordem que Lucas colocou, e você se lembra de Gênesis 3, quando a mulher, no verso 6, vê que a árvore era boa para se comer, alimentação, agradável aos olhos, olhar os reinos do mundo, e desejável para dar entendimento. O que na primeira carta de João, ele vai chamar de concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Essa tríade aqui, muito igualzinha à tríade da primeira carta de João, e é o modo que você vê quem está vencendo isso. Quem venceu o que o primeiro Adão não fez, e que agora serve de referência para dizer para você, cara, no mundo não presta. Aqui é a carne, os olhos e a soberba da vida. É essa história que nós estamos aqui. É daqui que nós seguimos. As respostas de Jesus vêm todas de Deuteronômio capítulo 6 a 8, que é o trecho que narra o tempo do povo no deserto. Enquanto Israel reclamava, caía e testava a Deus, Jesus confia, resiste e se submete. Jesus cumpre a história de Israel de forma fiel. Ele é o filho obediente. Ele é o verdadeiro Israel. É isso que Lucas está contando para a gente. E aí vem a conclusão no verso 13. Acabando o diabo toda a tentação, apartou-se dele até momento oportuno. Parece aquele filme que fala assim, vai ter a segunda, vai ter o 2, né? Vai. Eu não sei quando é que vão gravar essa temporada, mas vai ter o 2. Vai ter. Até momento oportuno. Aí você fica, vai ter mais coisa aí. Lucas deixa claro que essa luta não acabou. Outras tentações virão. Getsemane, cruz. E nós somos convidados por Lucas a acompanhar o conflito espiritual que vai permear todo o ministério de Jesus. Nós somos chamados filhos de Deus por causa da fé que nós temos em Jesus Cristo, nosso Salvador. E como filhos de Deus, atenção, nós também fomos habitados pelo Espírito de Deus. Não dá medo? Se eu ouvisse isso, eu teria medo agora, porque eu sei que a sequência é deserto. Porque o Espírito Santo habita e na sequência é deserto. E é inescapável. Você fala, você está com medo? Fique. Se não está, seu irresponsável. Devia estar. Porque você tem que estar preparado. Porque o que vem agora é tentação. É por isso que nós estamos habitados pelo Espírito Santo, estamos na caminhada para combate. Como Jesus foi levado para o deserto para combate. E a tentação ela assume matizes diferentes nesse combate. Por exemplo, o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo em nós. Cada vez que você exercita domínio próprio, você tem mais segurança de que você está no caminho que Deus o chamou para seguir. Sabe, amar as pessoas, trabalhar pela justiça, adorar a Deus em comunidade. Mas a tentação pode acontecer também, e são matizes, porque você simplesmente parou de tentar algumas coisas. Talvez tenha se cansado do silêncio de Deus e foi, sei lá, acho que eu mesmo vou ter que fazer esse negócio. Deus não está preocupado comigo e eu vou ter que tomar isso nas minhas mãos. E aí você acaba desistindo porque você para de tentar, na verdade. Você desiste de adorar a Deus, você desiste de lidar com a injustiça da vida e você desiste de amar as pessoas. A tentação fica mais forte e muitas pessoas pararam até de tentar encontrar resposta para as coisas. A vida é tão complicada que eu não quero nem tentar mais achar resposta. Ou então vai falar como algumas pessoas falam, né? Ah, cara, já passei dos 40, como se 40 fosse o fim do mundo. Gente, não, falta chão ainda, fim do mundo é 140, sei lá, tem uns números mais para frente. Já passei dos 40. Quando eu estava na faculdade eu pensava sobre isso. Ou já desistiu de pensar em qualquer coisa séria. Não vem conversa séria não, porque, sabe, cara, relaxa. A vida já é tão dura, não quero pensar em nada sério. Relaxa, tá bom. E aí você vai só seguindo o fluxo. Vai seguindo o fluxo das coisas. Vivendo assim,
você também terá cedido à tentação e está indo para fora do caminho. Está indo para longe de Jesus Cristo e não para perto dele. Isso também é ceder à tentação. O Evangelho ensina que Jesus nos salvou através das tentações. Ele nos salvou em meio às dificuldades, não das dificuldades. Não foi evitando dificuldades, mas em meio a elas. A tentação, ela é inevitável. Ela é do Jordão para o deserto. Sempre. Sempre. Mas a boa nova é que nós já fomos, os que cremos em Jesus Cristo, fomos revestidos de Cristo e da sua vitória também. Isso significa que Ele está trabalhando em nós para nos tornarmos como Ele é. E Ele já está fazendo isso. Então, passar por essas situações é parte do processo que Deus desenhou para a sua e para a minha vida, para Ele nos fazer parecidos com Ele. É como C.S. Lewis afirmou naquele capítulo que eu li um bom pedacinho de um trechinho lá, mas eu peguei o trecho mais famoso e é o mais legal, é muito legal aquele pedaço. C.S. Lewis disse assim: é impossível conhecer a força do mal que se esconde em nós até o momento em que nós decidimos enfrentá-lo. E Cristo, por ser o único homem que nunca caiu na tentação, é também o único que conhece a tentação em toda a sua plenitude. É o mais realista de todos os homens. Acho que essa é a segunda citação mais conhecida dele. Você vai precisar se lembrar disso o tempo todo que estiver lendo o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Na verdade, você vai precisar se lembrar disso até Jesus voltar. Porque você vai precisar se lembrar o tempo inteiro que Jesus venceu todas as tentações para você, para a sua igreja. E quando você acreditar nisso de verdade e resolver conversar com Ele em oração, acreditando que é verdade que Ele existe, e que o poder dele é real, e que o poder da ressurreição se manifesta hoje, e quando você quiser falar a sério com Deus, acreditando que é verdade tudo o que Ele diz, a vitória dele será sua. Vamos orar. Bom Deus e Pai, nós somos gratos a Ti. Obrigado porque dessas tentações nós não passaremos nem 4 horas, nem 4 minutos, que dirá 40 dias, seremos esmagados por causa do nosso próprio pecado. Bendito e exaltado seja o Teu santo nome, ó Pai, nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor, nós não conseguimos fazer coisa alguma. Bom Deus e Pai, recebe a nossa adoração e gratidão. E concede, Senhor, aquelas pessoas que ainda não têm um compromisso contigo, que elas percebam que elas não dão conta delas mesmas, que elas não são confiáveis para elas mesmas, de que elas não conseguem deixar de ceder à tentação e estão vivendo vidas frustrantes, só trocando de colo em colo. Tem misericórdia, Senhor, e concede a essas pessoas também olhos abertos e abre-lhes os ouvidos para que ouçam as maravilhas da Tua palavra e sejam convertidos pelo Teu Santo Espírito. Abençoa-nos, Senhor, e guia-nos como Teus filhos. E obrigado por sermos chamados de filhos de Deus. É tão especial esse nome. Vem de tão longe essa história, de Adão para cá. E agora nós podemos ser chamados de filhos do Senhor. Porque nós cremos em Jesus Cristo, aquele em quem o Senhor tem todo o seu prazer. E que agora tem em cada um de nós que crê também no Teu Filho. Senhor, isso é tão reconfortante. Isso é tão refrescante e abençoador. Fortalece a nossa vida, Senhor, a fim de que nós tenhamos realmente uma crença sincera de que nós vamos querer continuar a confiar e obedecer ao Senhor, porque o Teu Filho fez isso em nosso lugar, e a vitória dele é nossa. Recebe nossa gratidão
e exaltação no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar ao Senhor nosso Deus.